Eu acho que são alguns casos psicológicos problemáticos, que há uma predisposição, e os games aí sim podem ser o início de algum processo mais violento dessas pessoas. Eu acho, como falei para vocês, não é que o game violento não tem um impacto socioeducativo. Há sim um impacto. O game é uma manipulação muito forte do usuário. Há estudos mostrando, por exemplo, quando você faz um processo informativo no game, a retenção de informação no game é de 70% a 80%, enquanto no jornal, televisão, é de 30%. Quer dizer, é um processo de imersão muito maior. E é um processo de manipulação muito maior. Porque eu acredito que a maioria das pessoas tem condições de determinar, de trazer a sua bagagem cultural para o momento que você desliga o jogo, de entender que aquilo, o que é virtual do que é o real. Sabe, é a quarta barreira do teatro. Ou seja, o que está no palco, o que você está assistindo. As pessoas têm, em sua maioria, a capacidade de fazer entender o mundo imersivo que você está numa narrativa. É a mesma coisa um livro. Às vezes um livro é tão bom que você entra e você se aprofunda naquele livro. Não é o game em si que está em discussão. Tá? Há realmente elementos que incentivam a violência, tudo isso há. Mas o que eu acredito é que as pessoas têm a liberdade de escolher, de entender de trazer para o seu contexto cultural particular aquela experiência da narrativa violenta que ela teve no game. O que a gente tem que tomar cuidado é com alguns casos patológicos, alguns problemas específicos, de pessoas que não têm condições de se discernir. Que é o caso que eu acho daqueles moleques da escola de Columbine. Eles não tinham mais condições de entender o que era a realidade, a violência simbólica que eles sofriam, ou física mesmo que eles sofriam na escola, do mundo da violência ficcional, seja banda de rock, seja filme, seja livro, seja o que for, eles vivenciavam. A questão da criança, quando a criança é acompanhada, tem uma boa escola, aqui no Brasil significa geralmente ter uma escola privada, ter os pais que incentivam a leitura, que tem os pais que acompanhem ela quando ela está no videogame, quando ela está na televisão. Esse é um processo que eu acho que é um processo educativo interessante. Mas há uma questão que a gente tem que entender, essa questão da violência, do videogame, violência, é que é uma questão social. É uma questão preocupante quando a gente vê crianças de rua que dormem na Praça da Sé, que pedem dinheiro não para comer, mas para entrar no Saber Café ou para elas jogarem fliperama. Quer dizer, o game aqui é um contexto completamente diferente da criança que eu tenho em casa como entretenimento. Aqui é um vício. Essa criança, esse menino de rua, ela usa o meio digital, ela usa o fliperama ou o Saber Café como escape da realidade dela. Ela usa da mesma maneira que ela vai usar drogas, ela vai usar o álcool. Então essa é uma questão, aí sim, é uma questão social preocupante. Mas é uma questão, qual que é a questão preocupante? É o contexto social. Essa criança ela vai utilizar ou videogame, ou uma cocaína, ou utilizar o álcool para fugir dessa realidade. Então essa realidade precisa ser transformada. Essa realidade precisa ser entendida. O videogame é mais um elemento problemático na vida das crianças, mas num contexto problemático muito maior. Aí sim é um problema social. Por que eu falo que eu sou contra a censura, mas eu sou a favor de você fazer a classificação por faixa etária? As crianças são mais sensíveis, as crianças são mais suscetíveis à ficção. Definir o que é ficção, o que é realidade, é um processo que faz parte do amadurecimento das pessoas. Quer dizer, eu parto do pressuposto que o adulto, se uma pessoa de 18 anos já tem condições de tirar uma carta, de eleger um presidente da república, ela tem condições de fazer discernir o que é real e o que é virtual. A criança, geralmente criança mais nova, criança de 3, 4, 5, 6, até 7 anos, ela tem muita dificuldade. O mundo dela é muito mundo de fantasia. Ela vive a fantasia como algo real. Então, ela vai perdendo isso com o crescimento, com o amadurecimento. Então, para essa criança a gente tem que preservar, sim, dessa coisa da violência, a gente tem que preservar da questão sexual, de preservar de muitas coisas. Até, isso durante todo esse processo de amadurecimento. Quando chega numa idade de 16, 18 anos, a gente presume que essa criança já amadureceu a ponto de se tornar um jovem adulto e consiga fazer as suas escolhas, consiga
entender a realidade. Mas até esse ponto a gente tem sim que preservar a criança dessa violência, seja do game, seja do noticiário, seja dos filmes, ou mesmo dos livros. Né? Mas é por isso que eu sou contra a censura, que ela proíbe o diálogo democrático, mas a favor da faixa etária que preserva a criança nesse seu processo de amadurecimento.